Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos continuar nosso assunto sobre construção de sites. Vamos falar mais um pouquinho a respeito de algumas tags que a gente pode utilizar na construção de formulários. Desta vez vamos falar sobre as tags Input, Textiar e Select, que a gente já viu um pouquinho sobre elas na última aula quando falamos sobre a tag Form, mas hoje a gente vai ver com mais detalhes cada uma delas, tá? Como é um assunto um pouco extenso, eu vou dividir essa aula em duas partes. Na primeira a gente vai falar a respeito da tag Input e na segunda sobre a Textiar e Select, tá? Bem, então já apresentei o nosso conteúdo, vamos ver um pouquinho sobre a input e seus tipos, tá? Não vai dar para explorar todos os tipos, são vários, mas a gente vai ver os mais importantes, os mais comuns, vamos assim dizer, tá? Vamos ver também a tag textArea e a tag select, tá? E vou apresentar também como eu posso utilizar a tag datalist junto com um input, tá? Para que serve a datalist e por que eu preciso da datalist? Qual a diferença entre usar um input com datalist e um select? Tá? A gente vai descobrir logo mais. Bom, mas vamos começar recordando um pouquinho a nossa última aula. Vocês lembram para que servem cada um desses atributos dentro da tag form? Atributo action, method, target e enctype. Para que serve cada um deles? Bom, vamos um por um. Primeiro, action, foi o que a gente mais viu, né? A gente viu que praticamente todas as formas que a gente utilizou sempre teve o action. O action é o endereço para onde vão as informações do meu formulário quando eu clicar lá na submissão, né? Então, toda vez que eu submeto os dados do formulário, vai para algum lugar. Para onde? O endereço que está na action. E o método? Especifica a forma, o método como eu vou enviar essas informações. Por padrão, get, significa que as informações vão na própria URL, tá? Ou eu posso usar post, e aí as informações vão encapsuladas dentro do pacote, né? Com os dados do HTTP, desculpe, e aí não fica aparecendo na URL, tá? E o target? O target daqui do form, ele funciona parecido com o target do hyperlink, dizendo onde vai carregar aquela nova página, tá? Então, quando a gente dispara a ação de um form, ele executa e abre aquela página, né, pra gente. A gente viu isso. E aí, onde eu quero que abra essa página, eu posso especificar com o target da mesma forma como a gente fez com o hyperlink. E por fim, o enctype, que é encoding type, né, tipo de codificação, eu especifico como é que eu quero que codifique as informações na hora que vou enviar elas para o servidor, tá certo? Por padrão, a gente vai deixar na opção default, né, que é o URL encode, só mudando, geralmente para multipart form data, quando a gente precisar enviar algum arquivo, vídeo, imagem para o servidor, tá? Fica a dica. Bom, e vamos agora falar sobre a tag input, né? A gente já viu anteriormente que input vem de entrada, né? Então é uma tag para entrada de dados do usuário, geralmente para informar texto, password e outros tipos de informações, tá? É uma tag muito importante e bastante versátil, tá? Que ela muda a forma como ela trabalha de acordo com o atributo type, tá? Então, de acordo com qual é o valor que eu estou passando no type, ela vai assumir um papel diferente. A gente vai ver aqui agora alguns dos tipos que a minha tag input pode assumir, tá? O primeiro que a gente já viu é o input tipo text. E aí a informação vai aparecer de forma bem clara. Perceba aqui, eu comentei na última aula, né, que se a gente quiser já passar o valor que aparece aqui dentro, esse valor vai aqui no atributo value, né? Olha ele aqui, ó. Então eu estou passando aqui input tipo type, né? Tipo text, né? Type text, name, usuário, esse é o nome desse input que vai para o servidor, value igual a Mickey. Então já está mostrando Mickey aqui dentro, é diferente do placeholder. Placeholder só mostra, mas não é informação, não é valor do campo. Aqui não, estou aplicando um valor já nele, é o valor padrão, vamos assim dizer, né, que eu estou colocando. A pessoa vai poder alterar. Vamos fazer aqui na nossa página. Desta vez, eu corrigi uma gafe, né? Eu coloquei na última aula o Notepad++, né, do lado direito, e aí eu percebi depois da gravação que alguns textos não ficaram legíveis porque a webcam ficou em cima. Então dessa vez eu inverti para colocar do lado esquerdo, já que eu costumo colocar a webcam do lado direito, tá? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um input. Opa. Do tipo text, name, usuário. Então o nome que vai ser enviado para o servidor, quando enviar, vai ser usuário. Value. Eu especifico um valor aqui. O que eu coloquei lá foi Mickey. Olha só o que acontece. Vou dar uma quebra de linha aqui, tá? Para separar do próximo, tá? Não é obrigado essa quebra de linha, mas eu vou colocar para não ficar tudo junto.
olha só, eu criei um input do tipo text, eu posso escrever qualquer tipo de texto aqui, tá? E que inicialmente já começa com valor Mickey. Eu posso trocar o valor. A partir do momento que eu troquei, eu estou trocando a informação que está no atributo valor. Quando for enviado para o servidor, né, vai enviar o usuário igual o novo valor que eu coloquei aqui. Tá certo? Se eu mantive o anterior, porque já estava, senão o novo valor que eu coloquei. Tá certo? Agora vamos ver password que a gente já viu anteriormente, né? Só para a gente recordar. Então, sempre que eu peço uma senha, né, um número, uma informação sigilosa, já mudou o idioma, uma informação sigilosa, eu vou querer utilizar password, tá, como tipo. Por quê? Porque aí não fica visível a informação, tá? Então aqui vai ser a minha senha, só que não fica visível aqui, só na telinha. Já vou mostrar um problema. Então é valor igual, eu vou botar aqui a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salvei. Ó, não dá pra ver, eu não consigo copiar essa informação, tá? O navegador não deixa. Só que tem um porém. Não é muito seguro quando eu puxo a informação do servidor, já vi com a senha. Por quê? Deixa eu inspecionar aqui para vocês verem. Ele mostra o valor aqui no código, tá vendo? Então, se eu quiser, eu posso simplesmente chegar aqui, ó, input, né, type password, procurei, já achei ele, tá aqui, ó, 101, 2, 3, 4, 5, 6, que é o que está atualmente. Da mesma forma, eu posso chegar aqui, ó, no modo de visualização de inspeção dos elementos e trocar ele para text. Ó, agora ele é texto comum, tá? Então, assim, não é muito seguro. Então, por isso que se você chegar e for pedir, por exemplo, para trocar senha, alguma coisa assim, nos sites, geralmente eles não vêm com a informação da senha de lá do servidor já. Fica salva no navegador localmente. Você pode dar permissão para salvar localmente, ele vai salvar, né? E não é muito seguro, mas você pode. Mas o servidor ele não vai mandar de volta para você a senha. Por quê? Por causa disso. Porque se ele mandar a informação, mesmo que ele coloque lá, tipo password, mas se a pessoa entrar e olhar o código da página, vai ver lá o valor da senha, né? O valor é o valor da senha, né? A informação da senha, e aí acabou tudo. Então, na verdade, o que eles fazem? Eles não mostram informação nenhuma, o que geralmente fazem? Eles pedem que você digite a antiga senha, que eles vão validar no servidor, se bate com a antiga senha, e que informe 2 vezes a nova senha, que é para poder verificar se realmente se digitou corretamente, e aí ele atualiza a senha lá no servidor. Então, eles fazem tudo lá, eles não mandam para a gente a senha, tá? Por isso, por questão de segurança. Mas tá aí, eu posso usar o password, como eu disse, para senha, um código de validação de cartão, né? Então, por exemplo, código de cartão, o Visa são 3 dígitos, não sei se os outros são mais dígitos, se são 4, 5, se, né? Aí, por exemplo, eu poderia fazer uma limitação, que a gente vai ver depois, né? E aí eu poderia fazer um input tipo password, max length, a gente vai ver depois esse atributo, de 3 caracteres, ou seja, eu estou dizendo que no máximo vai ter 3 caracteres ali, e acabou. Eu estou limitando no máximo 3, dizendo que é password, não vai deixar visível aquele campo, né, para quem estiver olhando. Então, eu posso utilizar o password para senhas, dados sigilosos de cartão e outras informações, né? Eu já vi sites, principalmente sites que lidam com finanças, de corretoras, por exemplo, que tem senha, palavra secreta, chave e mais outros 2 ou 3 campos diferentes. Então, todos eles são sigilosos e eles vão tratar desse jeito, tá? Bom, mas esse a gente já tinha visto, né? E o date, essa é a novidade. Gente, para tudo, isso aqui é coisa linda de Deus. Antes do HTML5, da época do HTML4, 3 e assim, né, para trás, a gente não tinha um campo para exibir, para escolher data, bonitinho, prontinho, como vocês têm agora, né? Como é que a gente fazia isso antes? Eu teria que criar um campo aqui, que seria do tipo text, que a pessoa poderia digitar a informação que quisesse, né? E aí, quando a pessoa digitasse, por exemplo, digitou 12, 13, aí eu teria que perceber que ele já digitou 2 dígitos e fazer com que em JavaScript automaticamente colocasse a barra. E depois, quando ele digitasse mais 2 dígitos para ser o mês, aí perceber automaticamente que ele já digitou 2 dígitos, botar a barra também de novo. E fazer a validação ao final para ver se o que ele escreveu condiz com alguma data.
se de repente ele não acabou colocando uma data errada, né? Tipo 13/13, não existe mês 13, né? Então eu teria que fazer toda essa validação em JavaScript, né? Se eu quisesse um calendáriozinho bonitinho para a pessoa escolher, eu teria que abrir um pop-up e construir aquele calendário com uma tabela. É um exercício até interessante, acho que eu vou pedir para vocês fazerem isso depois, né? Construir uma tabela com os dias da semana, né? Cada coluna da semana, os dias daquele período, para que a pessoa pudesse escolher e aí pegava aquele valor e jogava no meu campo. Era um trabalhão, né? Resumidamente. Mas agora não. Agora eu tenho um input do tipo date. Olha que bacana. Salvei esse input como tipo date. Ó, ele já está me dando aqui qual é o formato que eu posso utilizar para especificar a data. 2 dígitos para o dia, 2 para o mês, 2 para o ano. Se eu digitar aqui, ó, 13/12/2015. Viu só? Já foi automaticamente. Da mesma forma, eu posso aqui nessa setinha clicar e ele já me abre o calendário. Claro, isso aqui vai depender de cada navegador. Então, por exemplo, no Chrome e no Firefox, eles vão abrir esse calendário, tá? Com um visual um pouquinho diferente de um para o outro, mas abre um calendário onde você pode escolher o mês, o ano, tá certo? Eu posso trocar aqui o ano, né? Deixa eu lembrar aqui para cá. Opa, foi demais. O ano, o mês, né? Então, dá um monte de facilidade que antes a gente não tinha isso. A gente tem que implementar tudo isso. O Internet Explorer, eu não lembro como ele funciona agora. Se eu bem me lembro, o Edge, ele usa um esqueminha de spin, né? De tipo uma roletazinha de números que lembra muito o do iOS, né? Quem tem um iPad, um iPhone já deve ter visto, né? Então ele lembra muito aquele esqueminha. Não sei se eles mudaram, né? E aí, como eu disse, depende muito do navegador. Cada navegador tem que implementar todas essas novidades que tem no HTML5, que já vem prontinhas pra gente. A HTML5 especifica, então ela especifica que tem um input tipo date, mas cada navegador implementa como é que vai ser feita a escolha da data e a validação, tá? Então, o próprio navegador já implementa isso. Então, o Chrome está implementando isso aqui para mim. Eu só precisei colocar um campo date e ele já trouxe um calendário para mim, para que eu pudesse escolher, ó. Deixa eu voltar aqui, a gente está no mês de abril, eu avancei muito. E aí eu poder escolher aqui dia, ó, vendo aqui o dia da semana e tal. Aí vamos colocar aqui que é para dia 17. Pronto, já pegou aqui. Se eu quiser eu posso limpar. Aqui eu posso ir acrescentando, né? Então, tudo isso aqui e já faz com validação. Então, por exemplo, ele não vai deixar... Ó, eu tentei colocar 32 e ele não deixou aí. Tá vendo? Se eu tentar colocar, olha, 31 do mês 2. Vamos ver se ele vai deixar. 2020. Ó, tá deixando digitar. Mas se tivesse aqui um botão de submissão, na hora de submeter ele não ia deixar. Tá certo? Porque, ó, já tá até acusando aqui, ó. Insira um valor válido. O campo está incompleto ou tem uma data inválida. Ele já está acusando aqui para mim, quando eu passo o mouse por cima. E essa validação vai acontecer na hora que eu for submeter. Então olha só que bacana. Não só ele me dá um mecanismo para escolher data mais facilmente, como ele já me dá uma validação. Na hora que eu clicar no botão de submissão do meu formulário, nessa hora ele vai validar todas as datas. Deixa eu me colocar aqui no formulário para a gente poder testar, né? Vou colocar aqui um input do tipo submit. Aí não vou colocar informação nenhuma, que eu vou ver agora qual é o valor padrão. O valor padrão está como enviar, tá? Então se você não colocar valor nenhum aqui no botão, né, no input tipo submit, ele vai como se fosse enviar. Bom, tá aqui. Se eu colocar aqui, ó, sem data nenhuma, ele deixa enviar, tá? Ele aqui enviou. Vou colocar para ir para uma página em branco para a gente ver que não conseguiu ir, tá certo? Vou botar uma página errada. Uma página que não existe aqui. Pronto, qualquer página. Não existe essa página aqui. Então, quando ele vier para essa página aqui, significa que ele deixou passar. Senão ele vai barrar lá mesmo, tá? Quando der algum erro. Então, veio para cá, essa página não existe, né? Não tem a página camisa.html aqui, mas ele tentou enviar. Aí ele percebeu que não existe e por isso que ele está acusando isso. Mas ele deixou passar. Se eu colocar aqui uma data errada, como eu tinha colocado agora há pouco, ó, insira um valor válido, o campo está incompleto ou tem uma data inválida. Ele já não deixa. Só quando eu colocar uma informação válida é que ele vai deixar. Tá? Ele aqui avançou, né, para a página que não existe ainda, ele avançou porque eu agora coloquei uma informação válida. Então,
O input tipo date já é um avanço muito grande, a gente não precisa mais criar nosso próprio calendário, tá? Outro, o input tipo e-mail, né? Também não tínhamos o tipo e-mail, então significava que toda vez que eu quisesse fazer a validação de e-mail, eu teria que fazer um script em JavaScript para pegar a informação daquele campo e verificar se possuía um arroba, se antes do arroba o que está dentro de um padrão do que é um identificador de e-mail, um nome de e-mail, e o que está depois do arroba se segue um padrão, né, que é o nome do domínio, ponto, qual é o TLD, né, e aí no máximo mais um ponto e o outro, né, se for com a extensão do país e mais se tiver subdomínio, né? Então tem essas regrinhas que eu precisava me preocupar. Agora não. Basta que eu diga que é o input tipo e-mail, name e-mail. E aí quem lembra aí como é que a gente fazia para mostrar um textozinho explicando o que eu queria que digitasse? É o atributo placeholder, né? Então eu vou botar aqui, digite um e-mail. Olha só, eu posso deixar em branco. Se eu deixar em branco, ele vai enviar, tá? Poxa, professor, mas em branco não é e-mail. Sim, mas eu não coloquei aqui que esse campo é obrigatório. Então eu teria que marcar ele como obrigatório para que ele não possa ser enviado se tiver errado e ser e-mail, né? Vazio. Vamos colocar aqui um e-mail válido, né? cristiano@gmail.com, só para encurtar, né? Não é esse meu e-mail, né? Mas eu estou colocando só para ficar mais curtinho, né? Para caber na caixa aqui mais bonitinho. Então, se eu clicar aqui para enviar, ele vai deixar, porque esse e-mail é válido. Agora, se eu colocar algo, esqueci de botar o arroba, ele vê que está fora do padrão, não é um e-mail. Se eu esquecer de colocar o ponto, ele deixou, mas isso aí, em minha opinião, é uma falha, né? Porque eu não me lembro de e-mail nenhum que não tenha um domínio, né? Tem que ter o nome do domínio e o TLD, né? Top Level Domain. Conversamos mais sobre isso em outro momento, né? Então, mas ele está deixando, né? E aí, essa validação depende de cada navegador. Então, o Chrome implementa a sua, o Firefox implementa a sua, o Internet Explorer, Edge, Safari, Opera e assim por diante, tá? E aí a gente fica, claro, quando a gente para de implementar e deixa por conta do navegador, a gente fica à mercê de como ele implementa. Como é esse caso aqui, olha, que ele deixa isso aqui, que não era para deixar, em minha opinião, né? Mas ele permite. Então, eu posso colocar aqui o e-mail, e ele já vai fazer a validação para mim. Eu acho que espaço ele deixa, espaço? Não pode, tá vendo? Não pode ter espaço aqui. Ele está fazendo a validação correta. E aí, professor, e se eu quiser que em branco ele não possa enviar? Aí simples. Para dizer que um campo é obrigatório, qualquer campo, text, password, date, e-mail, qualquer um deles, basta eu colocar aqui a palavra requerido em inglês, required, né? Coloquei isso aqui, ele agora não deixa vazio, tá vendo aí? Campos que eu marcar com requerido, obrigatório, se eu tentar enviar vazio, ele já acusa, ó, preencha este campo. Você não pode deixar ele vazio, não é aceito assim, tá? Mas vamos seguindo. Input tipo color, outra facilidade. Eu posso criar um input do tipo color, cor, né? E aí eu vou deixar que a pessoa escolha uma cor que, por exemplo, pode ser a cor de background, ou se fosse aqui um jogo, a cor da roupa do personagem, a cor da pele, do cabelo, enfim, né? Então vamos supor que eu estou fazendo um jogo em HTML e eu quero que a pessoa possa escolher cor de cabelo, cor de roupa. Então eu posso deixar botões desse tipo para ele escolher. Ele vai clicar aqui, escolher a cor. Essa caixinha que abre, mais uma vantagem do HTML5, a gente não tinha antes. Então a gente tem que implementar nossos próprios mecanismos para poder deixar o usuário escolher uma cor. Agora não. Você pode simplesmente colocar um input tipo color. Quando clica nesse botão, veja que ele é criado como se fosse um botão, ele abre uma janelinha para escolher de cor que vai depender de cada navegador, tá? No Chrome ele está abrindo essa janelinha aqui que é a padrão do Windows, tá certo? Eu acredito que o Firefox também vai abrir a padrão do Windows. Eu vou poder escolher aqui a cor, né? Essa cor, quando eu enviar, deixa eu colocar um e-mail aqui para poder enviar. Pronto, deixa eu maximizar aqui para vocês verem.
a cor está sendo enviada em código hexadecimal. Esse jogo da velha, não, desculpe. Porcentagem 23 do início é o código de jogo da velha. E aí está mandando o código da cor, que é 33D54B. Tá? Então aí é o código da cor em hexadecimal. Quem quiser saber mais, é só procurar na internet, tá certo? A respeito de cores em hexadecimal. Vai entender como é que funciona, né? Isso aí é no formato RGB, tá? Vermelho, né? Níveis de intensidade de vermelho, verde e azul. Então ele está enviando a cor, eu vou poder salvar essa informação lá, tá certo? Voltando aqui agora. Então, mais uma vantagem que a gente não tinha antes. Então eu posso escolher aqui a cor. E ele já mostra aqui qual foi a cor que eu escolhi. Aí a pessoa vai poder mudar se a pessoa quiser outra, tá certo? E aí quando clicar em enviar, vai o código da cor, tá? Na escala em RGB, né? Em hexadecimal. Inputs do tipo radio. Olha só agora que interessante. Vocês já devem ter visto em formulários que às vezes eu utilizo opções que a pessoa pode marcar que possuem um formato de bolinha e algumas no formato de um quadradinho. O que são aquelas opções que a pessoa pode marcar no formato de bolinha e no formato quadradinho? Foi convencionado que aqueles no formato de bolinha são do tipo radio button e só posso escolher um daqueles, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho 3 opções, né? Vamos supor que a pessoa vai escolher o gênero dela, né? E aí a questão de gênero hoje é bem aberta. Eu coloquei a classificação padrão e botei o outro, que seria para todas aquelas situações de transgênero, cisgênero. Aliás, cisgênero já é coberto no homem e mulher, desculpe, troquei agora. Mas as outras situações que não estão cobertas nessas duas, tá? De repente eu posso, e seria interessante, eu acho que o sistema do CIEE, eles implementam um select com várias opções, acho que 19, 22 opções, né? Para a escolha do gênero da pessoa, né? Aqui eu poderia fazer a mesma coisa, mas para encurtar e para poder mostrar o radio, né? Eu decidi utilizar o radio button, né? Que é um input do tipo radio, para a pessoa poder só escolher um deles, tá? E aí veja só, como é que funciona ele? Eu vou agrupar eles por meio do nome deles. Estão vendo aqui, ó, que os 3 têm o mesmo nome? Isso aqui é o que determina que eles fazem parte do mesmo grupo. Eu dou o mesmo name a eles, gênero, e em cada um eu coloco um valor. Então, se o primeiro for marcado, quando for enviado para o servidor, vai enviar a variável gênero com o valor do primeiro. Se o segundo for marcado, ele vai enviar o name gênero com o valor que tiver sido especificado no segundo. Se o terceiro for marcado, mesma coisa, vai enviar a informação do terceiro. E perceba que quando eu marcar um deles, eu desmarco automaticamente os outros que fazem parte do mesmo grupo. Mas perceba que para fazerem parte do mesmo grupo, eu tenho que especificar o name. Uma coisa que às vezes eu vejo o pessoal errar é esquecer de colocar o name, e aí eles não fazem parte do mesmo grupo, eu consigo marcar os 3. Né? Ou então eu coloco um name errado em algum deles. Vamos fazer um teste? Então, vou descer aqui mais um pouco. Vou quebrar a linha aqui mais uma vez para ficar um pouquinho mais afastado. Vou colocar aqui um input, tipo radio. Vou deixar por enquanto sem name, para a gente ver o que acontece quando eu não especifico o nome. Tá? Vou colocar aqui o valor. Né? Então o primeiro, coloquei como homem. Né? Já já vocês vão ver por que eu tenho que colocar esse texto depois. Né? Na verdade esse texto aqui é esse texto aqui. Tá? O valor é o valor do campo, mas não mostra nada na tela. Depois de encerrar o input, aqui eu coloco um texto que eu quero que apareça aqui. Tá? Então, eu preciso colocar alguma informação aqui. Vocês vão ver que vai ficar sem nada, vai aparecer só as bolinhas. Bom, deixa assim para ficar mais organizado. Então, eu tenho aqui 3, homem, mulher e outro, né? Para as outras situações. Que esses 2 primeiros seria para o cisgênero, né? O transgênero e as outras eu deixei esse outro aqui porque eu não especifiquei. O correto, o ideal seria especificar cada uma delas. Mas como eu estou querendo justamente mostrar o radio, então eu achei interessante deixar dessa forma. Tá? Veja só, como eu disse, aquela informação que aparece depois não é o valor. Né? O valor está aqui. Se eu clicar aqui e mandar enviar, quando eu verificar a informação, vai ter enviado aquele valor. Mas só que não mostra nada para a pessoa. E a pessoa vai marcar se saber do que se trata. Então, depois do input do tipo radio, eu coloco alguma informação. Então, olha, aqui é a opção homem. Aqui é a opção mulher. Aqui é a opção outro. Salvei. Pronto.
Agora a pessoa que está vendo sabe o que se trata cada uma. Mas como eu não especifiquei names para eles, né, ele considera como se cada um deles fosse um grupo diferente. E se cada um é um grupo diferente, eu posso marcar os 3 e um não altera a marcação do outro. Agora, se eu colocar eles em mesmo grupo, estou colocando os 3 no name, com name igual a gênero, que isso é o que vai determinar o grupo deles. Olha agora, marquei homem. Quando eu clicar mulher, desmarcou homem, marcou mulher. Quando marcar outro, desmarcou mulher, marcou outro. Tá? E assim por diante. Tá? Repetindo, mais uma vez, eu coloquei aqui com essa opção outro só para ficar mais fácil. Para a gente testar o radio, tá? Porque senão eu teria que criar inúmeras opções, mas a mais correta, quem quiser trabalhar com todas as opções de classificação de sexo hoje em dia, né, de gênero, me perco um pouco nessa noção dos dois, tem que dar uma olhadinha e pegar a lista, que tem uma lista em alguns lugares, tá? De como é que se deve classificar, tá certo? Bom, tá aqui, né, a opção, posso marcar, e se eu quiser que já comece com alguma marcada, que veja que ó, não comece com nenhuma marcada, basta que naquele que eu quero que comece marcado, eu coloco a palavra checked, o atributo checked. Isso aqui é a mesma coisa de colocar checked igual a true, que era como a gente fazia antes. Não precisa mais de igual a true, é só botar checked, tá certo? Então checked, né, checado, marcado, né, verificado. Esse aqui é o que vai aparecer. Ó, eita professor, e se eu por algum acaso marcar 2? Né? Vou marcar os 3. O que é que vai acontecer? Ele vai marcar o primeiro, desmarcar, marcar o segundo, desmarcar, marcar o terceiro. Tá? Então se você por um acaso botar mais de um marcado, no caso do radio ele não vai marcar todos. Se fosse um checkbox iria, mas no caso do radio ele vai desmarcando os anteriores e marcando os próximos, tá certo? Não é o mais correto. O ideal, né, até para ficar mais fácil a leitura do código, eu recomendaria que só marcasse um. Então se você quiser que já comece com algum marcado, né, o que é uma boa ideia se você quiser garantir que a pessoa não vai esquecer de marcar. Mas outra opção que você pode fazer é colocar como required, né, requerido, e não botar o checked. Aí você vai botar o required nos 3 e aí ele não vai deixar seguir se não marcar um deles. Tá? Então, coloquei aqui o checked. Com isso, a pessoa tem que marcar, ou tem que marcar no escopo, já vai começar marcado um, e a pessoa pode marcar outro se ela quiser. Tá certo? Bom, e aí é o radio. E aí vamos agora ver a outra opção, né, a outra faceta que é o checkbox. Enquanto que o radio só vai permitir que eu escolha um, o checkbox, né, ele permite que eu escolha mais de um. E ele segue uma lógica parecida com a do radio. Então veja só, o tipo dele é checkbox. Eu vou colocar o mesmo name, tá? Estou colocando aqui preferência, mesmo name, preferência para os 3. E aí os valores aqui e tudo mais igualzinho como estava no outro. Veja que agora por ser checkbox ele muda o formato para ficar visível para o usuário que ali eu posso marcar mais de uma, e eles pertencem ao mesmo grupo porque estão com o mesmo name. Tá? Professor, e se eu não quiser colocar o checkbox no mesmo grupo? Quiser colocar um tipo prefere homem, o outro prefere mulher e o outro prefere outro, e aí a pessoa marca conforme for o interesse dele. Pode fazer isso. Você pode deixar cada um separado. No caso do checkbox, tem menos impacto você não usar a questão dos grupos do que no caso do radio button. Tá? No radio não, eu preciso realmente especificar. Se tiver 2 ou mais que fazem parte de um grupo, eu tenho que especificar o name deles iguais para que eles possam fazer parte do mesmo grupo e quando marcar um, desmarcar o outro. Como isso não acontece com checkbox, você pode colocar cada um como se fosse um grupo separado ou botar o mesmo name. Usando com o mesmo name, aí vocês vão ter que verificar como é que a linguagem que vocês estão usando de back-end recebe essas informações. Porque vocês vão ver na URL que vai preferência igual a tal, repetidamente. Como é que ele lá verifica? Em Java, se você estiver utilizando o Java como linguagem de back-end, ele vai juntar tudo isso aí em um array. Tá? E aí, em vez de usar o getParameter, você vai ter que usar, acho que é o getParameter as array, se bem me lembro, né? Que é pegar parâmetro como array. Porque se você usar o pegar parâmetro normal, ele vai pegar o valor de um só. E aí não vem exatamente o que você queria. Aí você usar o pegar parâmetro como array, que aí ele vai retornar com os valores de todos que foram marcados. Tá? Fica a dica, vamos agora ver lá no código. Né? Então eu vou copiar e colar o de cima. Só que agora é checkbox.
tirar aqui o marcado no início. E em vez de ser gênero é preferência, né? Para não atrapalhar as informações do anterior. Pronto. Aí aqui é a mesma lógica, né? Eu coloquei outro, mas na verdade deveria estender a lista, né? Para realmente todas as possibilidades de preferência da pessoa. Aí eu encurtei, e aí para ter mais de 2 opções eu coloquei o homem e mulher e deixei o outro mais, repito. Quem tiver fazendo um sistema desse tipo, não, aqui é um exercício, é uma atividade só, né? Aprendizado, mas o correto seria realmente estender a lista e colocar cada uma das opções, tá? Pronto, tá aqui, estão aqui as opções. Diferente do anterior, que só poderia marcar uma, eu posso marcar as 3. Eu posso só marcar 2. Eu posso marcar nenhuma se eu quiser, tá? E as que eu marcar, de acordo com como eu marcar, vai enviar para o servidor e ele lá vai passar, né? Preferência igual a homem e preferência igual mulher. Vai desse jeito na consulta na URL, na query string. Agora, como a linguagem vai interpretar, cada linguagem de back-end diz a forma como recebe essa informação, tá certo? Bom, eu tenho também input do tipo hidden. Eu vou utilizar ele, mas como o próprio nome diz, hidden, oculto, a gente não vai conseguir ver. Poxa, professor, e se eu não consigo ver? Faz sentido eu usar um input que eu não consigo ver? Faz. Quando você quer armazenar uma informação que deve ser enviada para o servidor, mas não quer que o usuário veja, não precisa que ele interaja, ele não pode alterar aquela informação. Por exemplo, vamos supor que ele está alterando os dados de um produto. São os dados de minha loja virtual e um vendedor meu entrou lá, alguém que vai fazer a manutenção, e está alterando o preço de um produto. E eu quero guardar qual é o ID do produto. Então eu poderia colocar um input tipo hidden. Veja que eu não quero que apareça. Poderia ser um text? Poderia. Mas se eu colocar como text, eu teria que no mínimo colocar ele como somente leitura, para evitar que o meu vendedor, o administrador, quem estiver dando a manutenção, não possa alterar aquela informação. Porque se eu deixar livre, a pessoa vai alterar e vai bagunçar. Porque a informação que vai chegar no servidor é diferente. Eu não quero mexer. O ID do meu produto não vai ser alterado. Ele vai lá para poder justamente dizer qual é o produto que está alterando. Tá? Então, sempre que eu precisar passar uma informação que eu quero que vá para o servidor, mas que não precisa de interação com o usuário, né? Ele não vai poder mexer, mas eu tenho que mandar aquela informação, eu posso usar um input do tipo hidden e ocultá-lo, né? O hidden vai ocultar. Ah, mas e se eu quiser que mostre? Tem sites que mostram, por exemplo, o CPF, e você não pode alterar. O que eles fazem? Eles usam um input do tipo text e usam um read only, né? True, dizendo que é somente leitura, para que você não possa alterar a informação. Tá? Então essa é outra opção. Você mostra o input tipo text, só que usa um read only para que a pessoa não possa alterar. E por que ele está mostrando CPF? Porque caso tenha algum erro, você não pode alterar. Mas você vai poder entrar em contato com o pessoal de suporte para que eles possam corrigir. Tá? Aqui no meu caso, se eu não quiser que exiba, vamos supor que aqui eu estou fazendo um cadastro, uma alteração do meu perfil, lá no meu sistema, e eu quero que passe o ID do meu usuário. Veja que a gente geralmente usa um hidden associado com um valor sempre, porque a pessoa não vai poder alterar. Senão não faz sentido se eu botar o campo oculto e a pessoa não vai poder alterar. Se eu não colocar valor nenhum, não vai informação nenhuma para o servidor. Vou colocar aqui 15, né? Então, com isso aqui, ó, não mostra nada na página, mas ele está lá. Deixa eu abrir aqui. Olha ele aqui, ó, input tipo hidden, tá vendo? Name, ID, valor 15. Estou enviando aquela informação, mas o usuário não está vendo, tá certo? É 100% seguro? Claro que não. Por quê? Porque o usuário pode ir no inspecionar elemento, como a gente fez agora, e alterar a informação que está naquele campo. Mas, pelo menos não está tão visível, tá certo? Se você quiser que uma informação seja realmente segura, que a pessoa não possa alterar, a minha sugestão é, em vez de você guardar ela no cliente, se possível, guardar na seção lá no servidor, porque a seção fica no servidor e aí a pessoa não tem como alterar, tá certo? Aí vai ser mais seguro do que se você mandar para o cliente. Mas se você precisar mandar a informação do cliente para o servidor e não quer que o usuário
veja, não quer que fique tão transparente, você pode utilizar o input tipo hidden, ok? E agora input tipo file, vamos supor que eu quero enviar um arquivo para o meu servidor, né? Eu posso fazer o seguinte, vou criar aqui um input do tipo file simplesmente, dar um name para ele, arquivo, é esse nome que vai para o servidor. Ó, criei aqui ele, quando clicar, vai abrir todos os arquivos, eu selecionei aqui a pasta downloads, eu vou poder escolher um arquivo, abrir, está selecionado, não enviou ainda, na hora que eu clicar em enviar é que ele vai tentar enviar para o servidor, tá certo? Só quando eu clicar em enviar, aqui ele está só selecionado. Ah, professor, e esses sites que eu vejo que assim que a pessoa seleciona o arquivo, ele já começa a subir e já salva no servidor automaticamente? Então, você tem como fazer com que, ao mudar a informação, com JavaScript, a gente vai ver mais à frente, né? Não é agora, e aí assim que muda a informação, você já pega aquela informação que está ali, aquele arquivo, e já manda para o servidor. Posso fazer isso, mas aqui, por padrão, só com HTML, não. Assim que eu seleciono, ele só faz selecionar o arquivo, e só quando eu mandar enviar, que vai enviar esse arquivo para o servidor junto com as outras informações. Então aqui eu selecionei um arquivo, mas vamos supor que você quer limitar quanto à extensão do arquivo. Vamos supor que você está fazendo um site de livraria digital, biblioteca digital, e quer somente PDFs no seu site. Então você pode dizer que só vai aceitar, accept, arquivos com a extensão .pdf. Só aceite arquivos com a extensão .pdf. Atualizei aqui, olha o que vai acontecer agora. Cliquei aqui, veja que aqui ele está dizendo já a extensão, é só vai poder aceitar a extensão PDF, que está associada com o Adobe Acrobat Document, e só está mostrando aqui na pasta os arquivos PDF. Tá vendo aí que bacana? Então, com isso eu limito a extensão. Eu posso colocar separado por vírgula mais de uma extensão. Por exemplo, PDF ou Doc, ou DocX, né? Que são as extensões do Word. Está aparecendo PDF e Doc e DocX. Ah não, eu também quero ODT, que é a extensão do LibreOffice. .odt. Não sei se eu tenho algum arquivo ODT aqui. Não, parece que não, senão já teria mostrado. Mas se tivesse, mostraria, tá? Tem em outras pastas. E aí com isso eu vou filtrando, eu posso especificar mais de uma extensão. E eu também tenho alguns grupos especiais. Por exemplo, vamos supor que é uma galeria no meu site. E eu quero dizer que eu posso enviar qualquer tipo de imagem. Mas não quero especificar cada extensão, porque tem JPG, JPEG, Bitmap, PCX, GIF, PNG e por aí vai. Então eu quero TIFF também, e outras, GIF e outras mais. Então não quero especificar cada uma delas. Eu posso simplesmente dizer que é do tipo image barra qualquer um. Não estou especificando a extensão, se é JPG, PNG, GIF, não especifiquei. Imagem de qualquer extensão. Pronto, está abrindo só as imagens, tá? De qualquer extensão que eu tenho aqui no meu computador, nessa pasta. E aqui ele mostra todas as extensões, XBM, TIFF, que eu já falei, PJP, que eu não falei, e assim por diante. E, por fim, temos o input tipo submit, que a gente já usou aqui algumas vezes, né? Que é aquele que vai fazer esse botãozinho aqui na página, tá certo? O texto que aparece aqui depende do valor que a gente especificar para ele. E qual é a função dele? Quando ser clicado, enviar as informações, submeter, por esse nome submit, as informações do formulário para o endereço especificado na action, tá? A gente já utilizou ele algumas vezes aqui, né? Vou dar um nome aqui a ele. Por exemplo, cadastrar. Aqui está ele agora, né, com o nome cadastrar, tá certo? E quando clicar, ele vai pegar todos os dados que estão dentro do formulário, todas as informações, e enviar para o servidor, tá? Bom, esses são os tipos mais comuns. E agora vamos falar um pouquinho sobre os atributos, tá? A gente já viu aí o atributo valor, que a gente pode utilizar para poder passar o valor que a gente quer para um campo, tá? Além dele, a gente também pode ter o max length. Por exemplo, eu posso usar o max length para limitar a quantidade máxima de caracteres num campo. Vamos supor que seja um campo para digitar o CPF. O CPF tem 11 caracteres no máximo.
Então eu poderia fazer essa limitação assim. Vou colocar aqui no topo, logo após o nome do usuário. Input, tipo text, name, CPF, vou botar CPF letra minúscula. Aí valor inicial não vou colocar, mas eu vou colocar um max length de 11 caracteres. Máximo de 11 caracteres nele. Vou botar um placeholder também. Pronto. Aqui está esse campo, né? Aqui já está mostrando o meu CPF, né? Já está aparecendo já. E aí eu posso colocar aqui a informação, né? Veja que quando chegar no máximo de caracteres, ele vai travar. Claro, 11 caracteres não contabiliza ponto, não contabiliza o hífen, tá? É somente números do meu CPF. Então, eu tenho aqui 11 dígitos, né? Que são 3 grupos de 3 e um último de 2 que é para validação. Então, fecham 11 caracteres. Se eu quiser fazer a mesma coisa para CNPJ, aí no caso de CNPJ, aí tá mostrando meu CNPJ, meu CPF como CNPJ, mas não é. Mas o CNPJ ele tem no máximo 14 dígitos, tá certo? Só que mesma coisa aqui, é desconsiderando a barra, ponto e hífen, tá? Ah, mas e se eu quiser considerar todos eles? Aí você vai ter que acrescentar a quantidade aqui também. Então, por exemplo, se você quiser que a pessoa possa informar o CPF com ponto, com casa decimal, então vai entrar 1, 2 pontos e um hífen 3. Então você vai ter que colocar, em vez de 11 caracteres, 14 para o CPF. E CNPJ a mesma coisa, vai ter que acrescentar a quantidade de caracteres necessários para cada um desses caracteres, tá certo? Mas aí é isso, o max length serve para dizer a quantidade máxima de caracteres que vai ter num campo. Isso é importante, porque quando vocês estiverem enviando as informações para serem salvas no banco, a gente especifica no banco o tamanho máximo daquele campo. Então, por exemplo, o nome do usuário, de repente, lá tem tamanho 50. E aí, o que acontece se a pessoa enviar uma informação com 100 caracteres, com 200, né? Aí vai depender de como o banco trate quando passa do tamanho máximo. Geralmente eles truncam, mas eles também podem retornar uma mensagem dizendo que não pôde salvar porque passou do limite, né? Eles podem truncar, que é o ato de cortar, só colocar um pedaço da informação lá, ou eles podem não fazer o cadastro da informação e enviar uma notificação, uma mensagem de erro, tá? No PostgreSQL, quando a gente tentou fazer das últimas vezes, ele simplesmente deu uma mensagem de erro, tá? Porque extrapolou o limite de caracteres. Então, o ideal seria especificar para todos os campos o máximo, de acordo com o máximo do que pode ser salvo no banco, tá? Ah, mas e se minha aplicação não vai ser salva no banco? Aí tudo bem, aí você não precisa, se aquela informação não vai salvar no banco, você pode até deixar sem especificar. Mas se por algum motivo, em algum momento, você tiver que limitar aquela informação a um tamanho máximo quanto ao número de caracteres, então nesse caso é bom você limitar esse campo desde já, tá? O outro atributo é o required, que a gente também já falou, que a gente utilizou em alguns campos para informar que aquela informação ela é obrigatória, né? Então, por exemplo, se eu quiser que seja obrigatório informar o nome da pessoa, né? Aqui, ó, cadê? Me perdi. Aqui, no campo que está com o name do usuário, eu venho aqui e coloco a palavra reservada required. Com isso, ele já sabe que esse campo é obrigatório. Então, eu vou colocar essa informação nos campos que eu quero que obrigatoriamente a pessoa preencha, que não pode ficar em branco. Quando puder ficar em branco, eu não especifico, tá certo? Bom, e não são somente esses os tipos que o input pode assumir, né? Ele também pode ser um button, ele também pode ser um date time local, tá? Qual mais aqui que a gente não viu? Image, month, number a gente também não viu, é interessante ele, dê uma olhadinha. Range, reset, search, submit, tel, não, submit a gente já viu, tel que é telefone, time, URL e wiki, né? Então, informações sobre esses tipos e outros atributos que você pode ter na tag input, vocês podem ver aqui nesse endereço, tá certo? A gente vai encerrando por aqui esta primeira parte dessa videoaula. Na segunda vamos ver a respeito das tags select, text area e vamos falar a respeito da data lista, certo? Até mais!